que delícia estar de volta com as lives terapêuticas e hoje com um assunto tão delicado para mim e para tantas outras mulheres, que é relacionamento abusivo. Bora conversar sobre isso, não é? Relacionamento abusivo. Olá, gente! Quem tá chegando aqui, sejam muito bem-vindas de volta. Que delícia! Tem pessoas conhecidas aqui que já me acompanham há um tempo, pessoas novas chegando. Bom, quem tá entrando, por favor, você já envia essa live para 3, 4, 5 amigas aqui, porque é um tema que a gente precisa e deve conversar. Se eu quero ser e me sentir uma mulher livre, precisamos conversar sobre relacionamentos abusivos. Então, bora lá, né? Envia aí essa live, clica aqui no aviãozinho e envia para essas amigas aí. Bom, algumas pessoas que estão aqui me acompanhando no meu Instagram sabem que eu estou com um projeto lindo, maravilhoso e desafiador para esse ano, que é viver 100 ações de liberdade em um ano. O ano passado eu comecei a olhar para mim e para as minhas conquistas e a maravilha que é ser essa mulher que eu construí com muito orgulho. Olhei para mim aos 42 anos de idade e pensei, uau, gosto dessa mulher que eu estou construindo. Sei que estou em construção, e aí quando eu falei sei que eu estou em construção, vieram várias coisas que eu gostaria de fazer na minha vida, desde loucuras como adoraria saltar de paraquedas ou voar de parapente, mas eu morro de medo de altura, então como é que eu vou fazer isso? Desde, eu digo pra todo mundo que eu não gosto de karaokê, mas na verdade é porque eu fui traumatizada quando eu era criança por conta da minha voz, quando eu tava cantando, e daí eu nunca mais consegui cantar. Enfim, olhei pra várias coisas da minha vida e falei, sou uma mulher livre, mas não consigo cantar no karaokê. Sou uma mulher livre, mas não consigo ter experiências de voo ou tal, porque não, porque tenho medo de altura e não tô enfrentando esse medo. Sou e me sinto uma mulher livre, mas nunca falei sobre o relacionamento abusivo que eu vivi e que teve várias consequências na minha vida, tanto na minha vida pessoal, profissional, quanto na minha sexualidade. Então eu decidi que eu quero uma vida para 2023 e que siga para todos os outros anos sem mais. Eu quero ser e me sentir uma mulher livre e viver a minha liberdade na prática. E eu espero que vocês também se libertem e vivam a liberdade, descubram a liberdade de ser quem vocês realmente são na prática. Então, essa live de hoje tem 2 gostinhos. Um gostinho lindo e maravilhoso de estar de volta às lives, né? Eu parei por mais ou menos uns 6 meses para estruturar o Mari Instituto, algumas mudanças que eu tô vivendo na vida. Então parei com as lives. Então tem um gostinho bom de estar de volta, nem eu sabia o quanto que eu tava com saudade dessas lives, mas já tô me sentindo em casa. E que bom que tô me sentindo em casa e que bom saber que tem gente que tá aqui que me acompanha há tanto tempo. E quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Porque o outro lado da moeda é realmente um desafio para mim falar sobre esse relacionamento abusivo que eu vivi, que foi um relacionamento de mais ou menos 3 anos e meio. Então, pode ter certeza que eu vou chorar e não vou conter as lágrimas, porque eu realmente quero acessar esse lugar. E eu quero que essa live de hoje seja quase como uma conversa entre amigas. Eu venho aqui como mulher, como terapeuta, como mentora, vou falar para vocês também tudo que me ajudou a sair dessa relação abusiva. Mas eu quero primeiro que seja uma conversa entre mulheres, que a gente se olhe de fato com respeito, com amor. Fiquem à vontade para mandar mensagem, trocar comigo e para que a gente consiga se fortalecer e se libertar, né? Então, vamos lá, tá? Quem tá comigo nessa live faz assim, ou bota as mãozinhas, aquele símbolo das mãozinhas ali pra mim, ou envia coraçõezinhos aí, ou envia essa live pra amiga, pra eu sentir que eu tô aqui com vocês de fato e que vocês estão aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos fazer essa ação de liberdade que é tocar num assunto tão delicado. E por que eu decido contar isso também, né? Além de ser terapeuta, entender que, né, caramba, quanto mais eu falar sobre isso, mais eu vou ajudar outras mulheres a perceberem os sinais óbvios, às vezes, de um relacionamento abusivo e os não óbvios também, porque quando a gente tá dentro não é fácil. Mas também porque eu sei que quanto mais a gente fala, mais a gente se cura. Quanto mais a gente coloca no mundo, mais a gente se cura. Então bora lá. Ah, que lindas mãozinhas. Gratidão, gratidão. Então eu vou contar a história pra vocês, tá? E fiquem à vontade pra me mandar perguntas no meio, eu vou ficar lendo aqui também se aparecer. Esse relacionamento que eu vivi
começou quando eu tinha 21 para 22 anos de idade, né? Uma fase tão bonita, uma fase tão linda da nossa vida, que a gente está se construindo enquanto mulher, sexualmente, né? Enquanto identidade, enfim, é toda uma construção de uma jovem menina se tornando mulher. Quando eu tinha 21 para 22 anos de idade, eu era bailarina, coreógrafa, dirigia uma companhia de dança já profissional, eu era meio a aluna destaque da universidade e tal, né? Tinha todo esse trabalho, estava no mundo de fato. Eu conheci essa pessoa entre os 21 e os 22 anos, mais ou menos. Ele era quase 11 anos mais velho do que eu, 10, 11 anos mais velho do que eu. Aí você já começa a perturbação, né? Nada contra relacionamentos de pessoas que têm diferença de idade, desde que não seja numa fase tão delicada, né? Uma menina de 18 com cara de 30, 35, desculpa, eu tenho realmente dificuldade para lidar, até porque eu passei por essa experiência, são fases da vida muito diferentes. Conheci esse cara mais velho e ele era um ator, ainda é, e então tinha todo o glamour, eu artista, ele artista também, um cara mais velho e tal, e aí já começam os primeiros sinais de que as frases que eu escutava muito, né, você é muito madura para sua idade. Claro que toda menina de 20 e poucos anos adora escutar que ela é muito madura para a idade, mas eu não era. E essa já era a primeira desculpa que eu entendo que era para um jogo de manipulação, sabe? Eu conheci esse homem, realmente me apaixonei por ele, acho que foi o primeiro homem que eu me apaixonei antes do homem dar em cima de mim, que geralmente as caras ficavam ali dando em cima de mim, eu olhava, deixa eu ver, e acabava ficando. Não, ele foi um homem que eu me apaixonei, que eu quis, que eu fui atrás. E desde o princípio tinha isso, você é muito madura para sua idade, que legal, você é uma menina fantástica, tinha uma coisa de enaltecer muito o meu ego, de me fazer sentir muito especial. Isso tinha uma coisa bem importante, hoje como terapeuta eu vejo que isso é uma das características do relacionamento abusivo. Por um lado, a pessoa faz a gente se sentir muito especial, muito wow, para depois ela ir dando pequenas alfinetadas e começa a entrar num campo depois de um tempo que até para elogiar a pessoa critica, a pessoa machuca, a pessoa dá uma, sabe? Ai, você é tão incrível, mas... Você é tão incrível, mas... E vinha todos os mais, né? Eu demorei, gente, 10 anos, depois de ter vivido essa relação que durou 3 anos e meio mais ou menos, eu demorei uns 10 anos para perceber que aquilo foi uma relação abusiva e o quanto que afetou toda a minha vida, a minha autoestima, a minha sexualidade, a minha identidade enquanto mulher. Por que eu demorei 10 anos? Porque na época, né, 20 anos atrás, o que a gente falava de relacionamento abusivo eram, e fala-se hoje ainda, mas eram os sinais muito óbvios, do tipo... Ele vai controlar a roupa que você veste, ele vai mostrar um ciúme um pouco excessivo, ele vai ficar controlando o seu celular, ele vai falar de repente mal das suas amigas, vai ter um poder sobre você. Mas nada disso tinha na minha relação. Ele não era um cara que dizia, ai, não sai com essa roupa. Não era um cara que falava mal das minhas amigas. Não era um cara que tentava necessariamente me isolar. Eu falo tentava necessariamente porque depois de um tempo eu fui percebendo os pequenos e grandes jogos de manipulação mesmo, mas o óbvio não estava dado. E aqui vai a minha primeira dica para você. Relacionamento abusivo, ele aparece nos pequenos detalhes, tá? Quando você começa a sentir que a opinião daquela pessoa é mais importante do que a própria opinião, do que a sua opinião, entende? Isso foi acontecendo comigo em pequenas manipulações e pequenas chantagens. Começou de a gente se envolvendo, ele dizendo, claro, como eu era madura, especial, importante, geralmente quando estávamos só nós dois, né? Em público, porque a gente ia para muitas festas em comum, porque a gente tinha pessoas em comum. Em público era ele na dele, eu na minha, e ele criava uma situação quando a gente estava juntos que era como se aquilo fosse o nosso segredo, que então era legal aquilo de ele ficar comigo só quando a gente estava sozinho e em público não, porque não, é melhor a gente não misturar as coisas, você é uma diretora em... Aí vem a coisa especial, você é uma diretora, uma coreógrafa em ascensão, eu já sou famosinho, já tenho determinados conhecimentos, melhor não, para não afetar a sua profissão. Obviamente, eu com 21 anos, 22 anos ali começando uma carreira, eu não queria mesmo que o meu relacionamento afetasse. Então, eram várias pequenas manipulações para fazer a gente se sentir especial, mas diminuir a gente de alguma maneira.
Depois de um passar de um tempo, que a coisa começou a ficar mais séria, assim, de que a gente ficava constantemente, que a gente já tava meio junto e tal, eu lembro exatamente da primeira vez que ele me deu um beijo em público. E esse beijo em público, puta que pariu. Esse beijo em público foi uma construção dele, sabe? Assim, do tipo, eu tô cada vez mais me apegando a você. Eu acho que talvez agora esteja na hora da gente dar um passo a mais. Quer dizer, foda-se o que os outros vão pensar. Foi uma construção tão grande que quando chegou um simples beijo em público, parecia que ele estava fazendo tudo por mim, sabe? Que ele estava, tá vendo como eu tô aqui, ó, me rasgando por você? Era só um beijo em público, não era nada demais. Mas essa construção foi tão grande que isso também é uma característica da relação abusiva, tá? A pessoa vai construindo uma relação, tentando mostrar pra você o quanto que ela se doa pra você. Numa coisa muito pequena, ela transforma em algo enorme pra dizer, olha só o que eu faço por você, né? Depois desse beijo em público, as pessoas começaram, né, que já viam a gente juntos, começaram a relacionar e tal. E uma vez a gente começou a conversar e tal. Ele falava muito sobre liberdade. Pra ele, né? Obviamente. Falava sobre liberdade, de que ele tinha acabado de sair de um relacionamento, que ele não queria adentrar num outro relacionamento. As frases óbvias, não é sobre você, é sobre mim. Eu acho que não é o momento ideal, não sei o quê, mas também não quero deixar de ficar com você. E começou a me mostrar as vantagens de um relacionamento aberto. Nada contra quem tem relacionamento aberto e lida muito bem com isso. Mas eu acho muito difícil uma menina de 21, 22 anos ter uma maturidade suficiente para lidar com um relacionamento aberto, ainda mais com um cara tão mais velho do que ela. Eu não sei o quanto que a gente tem maturidade naquele momento. Claro que cada caso é um caso. Eu posso te dizer, eu não tive. E demorei 10 anos para descobrir que eu não estava madura para ter um relacionamento aberto naquela época. Então a gente adentrou num relacionamento aberto, né? E um relacionamento aberto é um relacionamento de fico com quem eu quiser, você também fica com quem você quiser. Só que a manipulação que ele fazia comigo era como se cada vez que eu ficasse com outra pessoa, eu tava tirando de mim a possibilidade de namorar com ele. Porque cada vez que eu ficava com outra pessoa, ele ficava mal, ele ficava triste, ele ficava magoado. Eu lembro de chegar uma vez na casa dele e ele tá jogado no chão, assim, extremamente dramático, como se tivesse bebido a noite inteira. Não parei de pensar na gente a noite inteira e tal. Então, cada vez que eu ia pra uma coisa, tipo, um relacionamento aberto, tenho 20 e poucos anos, tô viajando, tô num festival, vou ficar com alguém. E quando ele sabia, a culpa era jogada, assim, em cima de mim, em dois sentidos. Primeiro eu tô magoando ele. Eu tô machucando uma pessoa que gosta de mim, que se preocupa comigo. E depois meu Deus, se eu continuar ficando com outras pessoas, ele não vai querer namorar comigo. E eu queria namorar com ele, eu queria algo sério, eu tava apaixonada por ele. Só que quando era o inverso, quando ele ficava com alguém e eu ficava brava, magoada, chateada, aí tá vendo? Você não tem maturidade pra lidar com isso. Aí eu não tinha maturidade. Na hora de me levar pra cama, eu era muito madura pra minha idade. Mas daí na hora de que eu cobrava qualquer coisa, ele... Então acho que a gente vai ter que rever aqui, porque eu te falei, eu fui honesto. Tinha muito essa frase, sabe? Eu fui honesto com você, eu fui sincero com você. Eu não queria um relacionamento maduro, um namoro e tal. Eu quero que continue do jeito que tá. Mas entende o jogo e a manipulação dentro disso? Ó, as pessoas, socorro, eu passei por isso de relacionamento aberto também. Aí, ó. Me vendo todinha até aqui. Uou. Enfim, esse relacionamento aberto foi se mantendo nessa loucura de eu me sentindo cada vez mais culpada e sentindo que estava perdendo algo e queria perder a possibilidade de namorar com ele e sem forças para confrontá-lo cada vez que ele ficava com outra pessoa. Isso entrou também numa outra fase, gente, que foi super difícil para mim, que era a disputa. Quando eu percebia que ele estava ficando com muitas pessoas, eu começava a querer ficar com muitas pessoas também, mas era um jogo de disputa, do tipo, então também posso, então também vou ficar. E me machucava muito, porque muitas vezes eu fiquei com pessoas sem querer ficar. Muitas vezes eu tava lá só disputando pra não me sentir idiota, né? Do tipo, ele fica com um monte de gente, por que eu não vou ficar? Por que eu não quero, né? Por que eu tô tirando isso de mim? Mas, de novo, a manipulação ali constante e tal. Tem 3 momentos que é bem difícil de sair da minha mente, assim, e que por mais terapia que eu já tenha feito,
E na real, eu vou confessar pra vocês que essas 3 coisas eu nunca falei em terapia. Talvez por isso também ainda tenha sido difícil de sair de mim. Mas são 3 momentos que quando eu falo ainda me machucam muito. E eu vou dividir com vocês nesse voto de confiança e liberdade, assim, né? Um dos momentos foi essa coisa de fazer com que eu me sentisse muito especial. Tinha uma época que a gente já estava ficando, isso já tinha 1 ano, mais ou menos, dentro dessa loucura toda. Ele falou, vou te dar a chave do meu apartamento. Vou te dar a chave do meu apartamento, porque a gente já tem uma relação de confiança. Quando eu não tô aqui, porque ele viajava também, você pode vir, tá perto, não sei o que, enfim. Peguei a chave do apartamento, isso numa noite, a gente tinha tido aquela noite de amor incrível, só eu e ele, obviamente, então, né, podia tudo, não sei o que, nananã, eu amo você, tô apaixonada por você, não sei o que, nananã, me deu a chave do apartamento, e aquilo, uau, cara, tá comigo. No dia seguinte, ele saiu, ele tinha algo pra fazer na faculdade, foi mais cedo do que eu fiquei resolvendo algumas coisas, acho que eu tinha ensaio, não lembro direito, e depois eu fui pra faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, a primeira imagem que eu vi foi ele com uma outra menina que ele já tinha tido um caso um tempo atrás, com ela sentada no colo dele, uma menina que ele sabia que era uma pessoa que me despertava, me dava gatilhos de ciúme, de dor, porque ele tinha sido muito apaixonado por essa menina. Ele com ela no colo, assim, fazendo carinho nela, ela fazendo carinho nele. Quando eu passei, ele simplesmente me ignorou, fez de conta que eu não tava ali. Eu fui falar com ele, assim, depois, ele foi super, tipo, tá, que tava com ela. Sabe quando você fala com uma pessoa estranha? Como assim, tipo, você não é nada? Tipo, foda-se. E aí, quando eu cheguei pra ele, depois dessa situação, mal, assim, falei, cara, não entendi, né? Dele, como não entendeu? Você tem a chave do meu apartamento. Ela não. Ó o jogo de manipulação de novo. Você é especial. Se você tem a chave do meu apartamento, você pode aguentar desrespeito, humilhação. Que na época eu não entendia como desrespeito e humilhação, sabe? Eu entendia como, caramba, acho que eu é que não tô sabendo lidar. Porque isso, relacionamento abusivo, coloca muito na nossa cabeça. Que o problema é a gente. Que a gente não tem maturidade pra lidar. E daí, ó a confusão. Tu é super madura pra sua idade. Então, se você é super madura pra sua idade, por que eu não tô lidando com isso? Né? De novo, a culpa é minha. Eu tenho problema, eu tenho questões. O outro fator, esse foi um momento super forte. E o outro, que aí já tinha uns 2, quase 3 anos de durou, né? Essa merda. Quase 3 anos de relacionamento abusivo. E aí eu lembro de que a gente conversava muito. Chegou nesse período, já tinha algumas regras do tipo, não fica com ninguém na minha frente. E geralmente quem colocava as regras era eu. Tipo, tentava, né? E demorava muito tempo pra ele, não, mas espera aí, vamos entender, porque também se te der vontade, enfim. Aí, mas nesse período ele já tinha aceitado coisas de não vamos ficar na frente de, né? Se a gente tá junto na mesma festa, a gente tá junto, não vamos ficar com outra pessoa nessa festa e tal, blá, 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 tudo mais. Então a gente já tava num período da relação muito mais apegado, muito mais junto e tal. E aí, hoje em dia, eu percebo que ele já tinha fechado muito o círculo, ele já era minha grande referência. Eu não tomava quase nenhuma decisão sem falar com ele. Garota, mulher, pelo amor de Deus, saca isso na sua vida. Se você tá com alguém e para você tomar qualquer decisão, você precisa da opinião, da validação desse outro ser, se liga que tá rolando um relacionamento abusivo, tá? Às vezes são pitadas que diminuem a gente. Porra, eu preciso confiar em mim? Eu preciso confiar nas minhas decisões. Naquela época, eu não confiava. Se fosse para eu fazer um novo espetáculo, eu conversava com ele. Se era para ir para um outro festival, eu conversava com ele. Se era para comprar uma roupa, eu conversava com ele. Porque a manipulação vai fazendo assim, ó. E a gente vai ficando apertadinha, pequena, diante daquilo tudo. Enfim, aí nesse dia a gente estava conversando sobre isso. E ia ter uma festa. E ele ia para um festival, e eu ia acompanhá-lo até o aeroporto, ou a gente ia se ver depois, isso eu não lembro do detalhe, mas eu lembro de uma imagem muito forte para mim, que eu tava sentada no colo dele, assim, abraçada no pescoço dele e tal, a gente se beijando, se curtindo, e aí eu falei assim, me dá muita tristeza, na real, saber que você vai para esse festival,
porque eu sei que você vai ficar com outras pessoas. E eu tô num momento que eu não gostaria de saber que você vai ficar com outras pessoas. E não é nem saber que você vai ficar, mas que você vai transar com outras pessoas. E aí ele falou o seguinte pra mim: se acontecer, eu não vou evitar. Cara, é de um desrespeito, de uma falta de sensibilidade absurda, né? Só que daí ele falou assim: mas olha, eu acho bom, do jeito que você tá se sentindo, você evitar transar com outras pessoas nesse momento, tá? Porque vai só te machucar. Porque eu sei lidar, eu sei separar o que eu tenho contigo dos relacionamentos sexuais que eu vou ter lá fora, nesse festival com outras pessoas. Mas eu percebo que você ainda não sabe lidar. Tá vendo de novo? Tá vendo de novo a inversão da coisa? Eu tô abrindo meu coração pra pessoa, dizendo pra ela: não me sinto confortável que você vá pra um lugar, que você transe com outras pessoas que se tenha. A pessoa diz na cara: não vou evitar, mas você deveria. Porque você não sabe lidar, porque você é o problema. E eu incorporava isso como eu era o problema. Tem uma coisa linda desse momento, dessa festa, de por mais que doa, porque quando ele foi pro viajar e eu decidi ir pra festa, eu falei: é hoje que esse relacionamento acaba. É hoje que eu boto um fim nisso. Não foi naquele dia que eu botei um fim nisso, mas foi nessa festa que eu conheci o meu atual marido. Que eu nem fiquei com ele nessa festa, mas ali a chavinha começou a mudar. Foi ali que eu conheci, então tem esse momento de luz, pelo menos na vida, né? De como as coisas podem ser diferentes. E um terceiro ponto, que não é uma história em si, gente, mas é um assunto que eu sinto que as pessoas quase não falam sobre relacionamento abusivo, principalmente quando a gente tem um relacionamento abusivo tão jovem. Esse relacionamento durou de 22 para 23 até uns 25 anos de idade, mais ou menos. Tiveram várias situações dele, de chantagens emocionais, dele aparecer de madrugada na minha casa, dele, enfim, rasgar um monte de papel, entrar em crise, dizer que estava mal e que a culpa era minha. A culpabilização é uma coisa constante num relacionamento abusivo. Mas uma coisa que eu demorei muito para entender e que a gente quase não fala e que precisamos falar é sobre a construção da nossa sexualidade. Eu vou ser bem honesta com vocês aqui. Eu sempre fui uma pessoa, uma menina que ficava com muitas pessoas, comecei a beijar na boca com 12, 13 anos, mas eu só fui transar pela primeira vez quando eu tinha 18 anos de idade. Então pensa só, eu transei pela primeira vez com 18 anos de idade. Depois eu fui transar com outro cara quando eu tinha 19 anos. Quando eu conheci essa figura, né, esse ator, eu tinha 21 para 22, eu tinha transado com poucas pessoas. E eu estava ainda num processo de construção da minha sexualidade. A minha sexualidade, o meu prazer, a minha identidade sexual foi construída dentro de um relacionamento abusivo. Eu demorei muito. Isso dói, porque é uma merda, porque afetou a forma com que eu olhava para o meu corpo, porque afetou eu não entender direito. Eu gosto disso mesmo, né? Dessa ação sexual, desse movimento, desse tipo de jogo, desse tipo de conquista. Ou é a forma com que eu aprendi que era o correto para dar prazer para ele? Porque a minha construção sexual dentro desse relacionamento abusivo foi uma construção de medo. Você tá apaixonado por alguém que você não quer perder, que constrói diariamente para você, que você é especial, que com ele você tem tudo, com ele você tem possibilidades e tal, e sexualmente isso vai junto. Então, várias experiências sexuais que eu tive com ele foram experiências de muita dor e que me causaram muitos traumas. E que eu precisei depois me reinventar em todos os aspectos e olhar pra mim, de fato, tudo, gente, tá? Falei que isso aqui ia ser quase uma conversa entre amigas, né? Então, bora lá. Tudo, até de olhar e falar: eu gosto mesmo de transar nessa posição? Eu gosto mesmo de transar desse jeito? Eu gosto? O que o sexo oral é pra mim, tanto fazer quanto receber? O que me excita, o que não me excita? Porque chegou uma hora que eu tava tão desconectada de mim mesma, mas tão desconectada de mim mesma, que parecia que absolutamente nada fazia sentido. Nada do que eu escolhesse pra mim mesma fazia sentido, porque eu tinha colocado tudo nele. E isso é muito forte, isso é muito doloroso. Meu namorado passou por isso. Hoje ele não se importa se ele sente prazer, desde que ele possa dar prazer para a parceira dele.
Pois é, mas isso é bastante delicado também, né? Tem uma amiga minha que fala, um amigo meu, na verdade, que fala uma frase que eu acho ótima. Ele fala assim: eu acho que não tem gente que é ruim de cama, não. Eu acho que as pessoas, tem gente que transa sozinho, né? E sexo é uma parada a 2, ou a 3, ou a mais, quem quiser. Mas tem gente que transa sozinho. E hoje eu percebo que esse cara era um cara que transava sozinho. Só que, já é tudo tão delicado, na construção da sexualidade de uma mulher, né? Sabemos disso. Hoje, aos 42 anos, tenho muito mais consciência de tudo que eu passei, de quão abusivo, de quão violento foi isso tudo. Mas sim, eu tive que olhar para o meu prazer de uma outra maneira. Eu tive que realmente reconstruir tudo. Eu lembro, por exemplo, de ter uma imagem do meu corpo como se não fosse um corpo bonito, como se não fosse um corpo sensual, como se não fosse um corpo capaz de dar prazer para outra pessoa. Porque, primeiro, que ele sempre olhava e valorizava mulheres que tinham o corpo violão, bundão, absolutamente nada contra, todos os corpos são lindos, maravilhosos, mas quem me conhece pessoalmente ou acompanha mais meus vídeos sabe que esse não é o meu biotipo. Eu não sou a mulher de bundão e tal, e na época eu ainda era bailarina, magra mesmo, era outro aspecto. Mas isso afetou a minha autoestima. Como que um relacionamento abusivo afeta a gente? Acho que isso é importante de ser dito para você também identificar em você. Afetou, obviamente, a minha autoestima, a minha relação com o meu corpo, a relação com o meu prazer, a minha sensação de que eu não era merecedora de receber afeto. Porque quando você é construída dentro de uma relação onde a culpa é sempre sua, você cria dentro de você que eu não sou merecedora de receber afeto, né? Porque eu sempre faço errado. Eu não sei me relacionar com as pessoas. O problema sou sempre eu. E, gente, hoje, enquanto terapeuta, percebo que isso não vai afetar só a sua próxima relação amorosa. Isso vai afetar o seu relacionamento com o mundo. Se você não se sente merecedora de receber afeto, daqui a pouco você está expulsando seus amigos, daqui a pouco você não lida bem no trabalho. Se uma pessoa é muito gentil com você no trabalho, você já vai ficar desconfiada. Daqui a pouco você não lida bem com o abraço, né? Se você não confia no seu corpo, se você não gosta do seu corpo, você não confia em você. E isso aqui é o nosso instrumento para a gente ir para o mundo. Se eu não tenho uma relação gostosa com ele, como é que eu vou para o mundo? Como é que eu me exponho? Como é que eu me coloco? Como é que eu me posiciono, né? Se eu não dou espaço para descobrir o meu próprio prazer, como é que eu vou ter prazer na vida? Como é que eu vou me permitir ter prazer na vida, né? Outra coisa muito importante é eu ter percebido o quanto que eu tinha medo de me sentir vulnerável. E isso eu ainda sinto que é algo que eu preciso tirar de mim, que não está totalmente curado. Dá-lhe fazer a liberação do estresse e do trauma. Eu, coordenadoras do Mar Instituto, já marco uma sessão para mim, para eu fazer uma liberação do estresse e do trauma depois dessa live, porque percebo que, por exemplo, quando eu começo a ficar emocionada falando sobre isso, eu dou uma freadinha, né? Eu vou ficar vulnerável, eu sou terapeuta, eu sou mentora, mas eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher que passou por um relacionamento abusivo que me machucou em vários aspectos. Em vários aspectos. Machucou a construção da minha sexualidade, machucou a confiança em mim mesma, porque eu passei a duvidar de mim, cada decisão que eu tomava. Depois eu percebi o quanto que isso reverberou na vida, sabe? Passou por um período onde eu sempre tinha que, sei lá, nada contra, tá? Essas ferramentas eu acho maravilhosas e ainda as uso, mas de outra maneira. Que é, eu não tava mais com ele, então para eu tomar uma decisão, deixa eu tirar um tarô para ver se é certo ou errado. Deixa eu jogar búzios, deixa eu ver astrologia, deixa eu ver... Porque, claro, se eu tirei de mim a força de confiar em mim, se eu coloquei isso nas mãos de outra pessoa... Então, cada vez que eu tiver uma intuição, será que é isso mesmo? Será que é? Não, acho que eu não devo estar certa, né? Vamos jogar ali um tarô, ou deixa eu discutir com a terapeuta. E tudo bem quando a gente quer ter uma consulta de tarô, astrologia, né? Tudo certo. Desde que isso não seja uma transferência. Isso foi algo que eu precisei aprender muito, gente. Olhar para toda a minha trajetória e perceber, ok, todos os maus que esse relacionamento me causou. E o quanto que eu estou transferindo isso para outras pessoas, para os meus amigos, para a minha profissão, para o meu atual marido. Com o meu atual marido, porque foi a relação que veio logo depois desse relacionamento abusivo, né? Eu estou casada com o Henrique há quase 18 anos. E isso também, antes de eu adentrar, deixa eu te falar isso. Puta que o pariu, que raiva que dá. Se liga nisso.
Te falei que eu tinha uma relação aberta com aquele... Vou xingar, com aquele filho da puta mesmo, sabe? Que dá raiva quando eu lembro tudo que ele fez com uma menina de 21 anos. E assim, o cara tinha quase 11 anos mais velho do que eu, assim. Ele que tinha que ter maturidade pra dizer para, né? Mas não teve, tá? E nem eu tive. Momento desabafo. Então, vamos voltar aqui. Tava num relacionamento aberto. Nessa história de relacionamento aberto, conheci o meu atual marido, lindo, maravilhoso, que é meu companheiro de vida, pai das minhas filhas, pra ver como é possível também, gente, lembrar que tem futuro depois de uma relação abusiva, tá? Porque outra coisa que dizem pra gente é que a gente não vai encontrar mais ninguém, não. Você não vai encontrar ninguém como eu, ainda bem. Tu vai encontrar alguém muito melhor do que esse filho da puta que tá sacaneando a tua vida, tá? Então, sim, tem vida depois de um relacionamento abusivo e ela é muito melhor. Então, nesse período que eu conheci o meu atual marido, e aí a gente ficou junto um tempo, mas dentro ainda desse relacionamento abusivo. E o Henrique, que é o meu atual, viajou, porque ele já tinha uma viagem marcada, ficou uns 4 meses nos Estados Unidos trabalhando lá. Durante esses 4 meses, como esse cara que eu tinha uma relação abusiva, que eu não posso dar um nome porque ele é um ator famoso, e também não vale a pena, né? Não vou fazer propaganda pro cara. Ele se tornou o cara que eu sempre quis que ele fosse. Por quê? Ele começou a perceber que estava me perdendo, porque realmente o Henrique chegou e eu realmente fiquei muito encantada com ele. E o Henrique ali numa relação muito saudável, me dando espaço, era até estranho. Eu falava, esse cara deve estar me enganando, né? Porque fica a desconfiança, porque não pode ser um cara tão gente boa assim. Esse meu ex se transformou no cara que eu sempre quis. Aí ele queria namorar comigo. Aí ele queria não só namorar, casar e ter filhos, vamos morar junto, vamos não sei o quê. Aí ele se tornou o príncipe encantado. Começou a me dizer todas as coisas que eu sempre quis ouvir, começou a querer me oferecer experiências outras sexuais, a me valorizar, a me amar. Aí tudo aquilo desenhadinho pra quê? Pra voltar pro mesmo jogo de manipulação. E eu vou te dizer honestamente que eu caí, porque eu tava com 3 anos e pouco com o cara, tudo que eu queria era que ele me valorizasse, que ele me amasse, tava perdida já, tava completamente desconectada de mim, caí. E comecei a namorar com ele. Pra minha sorte, eu comecei a namorar com ele 1 mês. Depois, o Henrique, meu atual, voltou. Voltou de viagem. E aí, eu comecei a entender que o Henrique me dava um espaço que o outro não me dava. Era como se com o Henrique eu pudesse ser eu mesma, de fato. E com o outro eu tinha ainda que ficar ali fazendo um jogo de manipulação. E aí... Tem um livro que está aqui até no Instituto Terapêutico. Quem é minha cliente pode vir e que... Me mostra o livro, Van, que eu vou te mostrar o livro. Tem um livro que esse meu ex me deu de presente e na contracapa está escrito assim: eu espero... Aí tinha alguma coisa, porque essa coisa de teatro, de arte, move a gente, não sei o que, nanã. Porque eu espero que daqui décadas você perceba que fez a escolha certa, que era entre ele e o meu atual, que eu tivesse, imagino eu, na cabeça dele, a escolha certa seria eu ter escolhido ele, né? E hoje, eu quero agradecer, você estava certo, viu, filho da puta? Eu realmente fiz a escolha certa, que é ter ficado com o Henrique, ter escutado a minha voz, a minha intuição, o meu coração, ter terminado esse relacionamento, ter assumido com o Henrique, que hoje é meu grande companheiro há quase 18 anos, dentro de uma relação extremamente saudável, extremamente gostosa, numa construção com as nossas filhas, onde eu sou mãe, empreendedora, terapeuta, mas sou mulher, de fato. E onde há espaço para eu ser quem eu realmente sou, e percebo e entendo que ele também tem espaço para ser o homem que ele é, em movimento, nós dois em movimento, porque né, estamos constantemente mudando, e acompanhar a mudança um do outro e se apaixonar de novo pelo outro de uma maneira tão saudável é tão gostosa e tão prazerosa, né? Mas hoje eu chego aqui, conto isso tudo para vocês e realmente está sendo libertador. Gratidão imensa por quem está aqui me ouvindo esse desabafo dessa terapeuta, dessa mulher, antes de tudo. Mas vou te dizer que não foi simples, não foi fácil sair de um relacionamento abusivo. Mesmo quando você consegue sair do relacionamento abusivo, é muito importante você ter em mente que você precisa libertar o seu corpo, a sua alma e o seu coração dos traumas que ficaram desse relacionamento abusivo.
No meu caso, foi muita terapia mesmo, tá, gente? Foi um mergulho no autoconhecimento. E hoje eu percebo que não foi a psicologia tradicional que me tirou disso, porque foi exatamente a terapia integrativa. Porque quando eu tava no caminho da psicologia tradicional e nada contra as psicólogas, e tá tudo lindo, tudo tem o seu lugar, tá, gente? Por favor, tô te contando da minha busca, né? E do que eu percebo que fez sentido pra mim. Quando eu ia só pro caminho da psicologia tradicional, eu me sentia um pouco tratada aos pedaços, sabe? Eu tava lá contando sobre o relacionamento abusivo, mas o que esse relacionamento abusivo deixou no meu corpo? Principalmente, sabe? Eu lembro de estar, sei lá, num motel com aquele cara, olhar a minha imagem refletida no espelho e pensar, nossa, mas meu corpo não é feio. Uma menina de 22 anos, como é que pode ter um corpo feio, né? Os nossos corpos são lindos aos 22, aos 30, aos 40, aos 50, não tem essa. E aí ficar em dúvidas, mas será que ele é bonito mesmo? Será que não é? Então, essas marcas ficam no nosso corpo. Como é que a gente vai se relacionar de novo com uma outra pessoa? Que mentalidade é essa que fica sobre mim também? Quais eram as ideias que eu tinha sobre mim, né? E a energia que estava sobre isso cada vez que eu ia me relacionar. Eu demorei muito para confiar no meu atual marido, por mais maravilhoso e incrível que ele seja, por mais que a gente tinha uma conversa e ainda tem muito aberta, muito vamos falar sobre o que estamos sentindo e tal, era difícil confiar, porque foi ficando. Então o que me libertou de fato foi um processo de autoconhecimento, descobrir a mulher que eu sou, nos 6 níveis de consciência. Eu tive que olhar para o que ficou no meu corpo físico, como é que eu liberto o meu corpo físico. Eu precisei olhar o que eu penso sobre mim, que vem desse relacionamento, o que eu penso sobre a minha sexualidade, sobre o meu prazer, sobre o meu campo profissional, né? E tal, assim, meu marido acompanhou toda a minha mudança de largar carreira de professora universitária, largar doutorado para ser terapeuta, e nunca foi tipo, acho que você devia fazer isso. Ele só falou, o que você decidir, eu tô contigo, a escolha é sua. E com o outro eu escutava, peraí, acho que você tem que pensar direito, como é que isso vai expor a gente, como é que isso afeta a nossa relação, como é que isso... Era sobre ele, né? Não era sobre mim. Presta atenção nisso, tá? Relacionamento abusivo não é sobre você. É sobre ele. Mas aí ele faz acreditar que você é a culpada pelas coisas que acontecem com ele, tá? E pelas coisas que acontecem com você também. As coisas que ele te causa, a culpa é sua. Então, é muito peso. Então, o processo tanto de dança, de desenho terapêutico, desenho foi fundamental pra mim, porque várias coisas eu não conseguia colocar em palavras como eu tô conseguindo hoje. Várias coisas eu não sabia expressar o que era. Mas quando eu comecei a mergulhar no processo do desenho terapêutico, mesmo quando eu só sabia desenhar desenho palito, tá, gente? Era cor, bagunça. Mas eu comecei a entender os nós que estavam na minha garganta por não ter falado tantas coisas. A gastrite, isso é importante, a gastrite que eu ganhei por conta desse relacionamento abusivo, de todas as emoções não digeridas que estavam no meu estômago, hoje eu sei, né? Dores estomacais são emoções não digeridas. A coisa que era a respiração que ficava no peito, a ansiedade, enfim, várias questões. Então, para mim, a porta de entrada para a gente se libertar de um relacionamento, a porta de saída, né, na verdade, não de entrada, a porta de saída de um relacionamento abusivo sempre estará no autoconhecimento. Sempre estará na forma de você realmente tomar as rédeas da sua vida de volta. E para isso, gente, honestamente, você vai precisar de ajuda. É muito difícil sair sozinha, porque é muito difícil até perceber que você tá lá. E mesmo quando você tenta sair, você se sente culpado porque você vai deixar a outra pessoa. Eu tava já feliz com o Henrique e tal, e aí ele aparecia de madrugada na minha casa, chorando, mal, não sei o quê. E eu me sentia mal por estar criando, causando aquilo nele. Olha o ponto que a gente chega, né? Deixa eu ler aqui uns comentários que tem. Nossa, Van, essa live revirou muita coisa aqui dentro. Eu me vi em simplesmente tudo que você compartilhou. Eu vivi essa relação por 7 anos. Uou! E até hoje percebo que tem muita coisa que ficou bagunçada. Luísa, sinto muito. Eu ainda tive um filho com ele. Muita coisa já consegui trabalhar, curar, ressignificar. Mas percebo o quanto ainda estou bem desmoronada por dentro. Provavelmente, gente, E primeiro, Luísa, gratidão, viu? Por compartilhar isso com a gente aqui. Porque eu sei que não é fácil. Então, gratidão e espero que isso te liberte um pouco aí dentro também. Mas provavelmente... Se você, como a Luísa, ainda se sente desmoronada por dentro, é porque do corpo ainda não saiu.
traumas geram marcas dentro do nosso corpo, na nossa musculatura. Quando a gente faz aqui no Instituto, né, eu e as outras terapeutas que trabalham aqui comigo, as pessoas que são formadas por mim, quando a gente faz a liberação do estresse do trauma, que é, explicando rapidamente, são 7 exercícios físicos, bem físicos, depois seu corpo entra num estado de tremor. Por que geralmente dentro de um relacionamento abusivo a gente treme? Por que a gente treme quando a gente encontra a pessoa, né? Depois o corpo ainda faz assim. Porque o corpo acessa dentro da gente um mecanismo de luta ou fuga. Ou eu vou lutar contra isso, ou eu vou fugir disso. E desperta um tremor natural para tirar da gente. O corpo está se libertando, tentar tirar da gente aquele estresse. Mas quanto adultos, a gente prende esse tremor, né? E isso vai gerando várias tensões na nossa musculatura que vão reverberar no nosso comportamento. Quando a gente faz a liberação do estresse do trauma, é geralmente para quê? A gente vai colocar esses exercícios para provocar esse tremor e aí libertar o nosso corpo. E vem memória, e vem choro, e vem raiva, e vem um monte de coisa quando a gente faz essa prática. É bem forte. Juro para vocês, eu vou fazer em mim, vou me auto-aplicar ou pedir para uma terapeuta que trabalha aqui no Instituto aplicar a liberação do trauma para mim, porque eu sei que depois que eu falei isso tudo, virão coisas, e eu não quero me retraumatizar, a ideia não é essa, eu tô me libertando aqui. Por mais que eu esteja me sentindo muito bem agora falando, de verdade, tá muito mais leve falar, eu sei que podem ficar coisas na musculatura e a gente vai tirar, né? Opa, deixa eu ver aqui. Um grande aprendizado sua partilha, obrigada. Live fabulosa e sagrada. Oh, gratidão. Eu tô vivendo uma relação assim também. Só agora com você falando percebi, tô me sentindo encurralada. Busca ajuda. Busca ajuda. Juro, eu não queria ter ficado 3 anos e meio presa nisso. Juro, se eu pudesse dar um conselho agora, se eu pudesse voltar no tempo, olhar pra minha menina de 22 anos, eu ia falar pra ela, sai agora. Sai agora. Busca ajuda das amigas, vai pra terapia. Se por acaso você for uma pessoa que tá num momento financeiro delicado e realmente não... Primeiro assim, coloca que a sua saúde emocional é prioridade. A gente, às vezes, principalmente quando está num relacionamento abusivo, a gente investe em tudo. Menos na gente. Uma coisa que aconteceu comigo durante a relação abusiva é que eu saí da terapia. Por quê? Porque o horário não era compatível com o horário que ele tava, né? Então, tipo, o horário, eu fazia terapia, tirava um tempo da gente. Isso era o que ele me dizia, né? Então eu parei. Porque eu tinha só 22 anos. Entende? Então, precisa tirar isso de você o quanto antes. Se você tem condições, investe. Vai ficar apertado? Investe. Então, investe, porque só quando você se curar disso que todo o restante da sua vida flui. E pode fluir com muito mais leveza. Se tá num momento muito delicado, não tem nenhuma condição, procura um projeto social. Tem vários psicólogos, terapeutas integrativos. No Mar, a gente tem o Mar Abraça, que está começando a se movimentar, que a gente quer realmente conseguir acolher pessoas. Então, assim, busca ajuda. Só isso, busque ajuda, porque é muito difícil sair sozinho. Van, como relações que inicialmente são saudáveis se tornam abusivas depois de um tempo? Daniela, gratidão por essa pergunta. Porque, primeiro, muitas vezes o que acontece, gente, não é que a relação começou saudável, a gente é que não percebe. A gente não percebe pequenos detalhes. É isso que eu falei pra vocês no início da live. Ele não parecia controlador, ele parecia tão preocupado comigo, tão preocupado em me apoiar, em me ajudar, que as coisas que ele ia construindo parecia amor, preocupação, sabe? Provocação. Às vezes ele falava assim, eu não vou fazer isso, ou assim, né? Porque você precisa aprender a lidar, porque isso vai te fazer, por exemplo, no começo, não, mas se eu ficar na frente, com a pessoa na sua frente, vai ser ótimo pra você, porque você precisa aprender a lidar, isso vai te fortalecer. Isso é construir. Hoje, quando eu escuto isso, eu falo, nossa senhora, sabe? Obviamente que não, mas hoje eu sou uma mulher de 42 anos de idade, toda trabalhada na terapia, né? Toda empoderada mesmo, com voz. Não era a mesma coisa da minha menina de 22 anos de idade. Então perceba nos detalhes, sabe? E perceba nos detalhes, mesmo se você já vive um relacionamento saudável, gostosinho, lembra que somos filhos de uma sociedade machista, muito machista. Tem vários homens dispostos a melhorar. Eu tenho o privilégio de ter... Privilégio não, né, gente? Eu escolhi estar casada
com um homem que está a fim de trabalhar, mas que sim, tem lá o machismo dele, que eu também tenho o meu machismo dentro de mim, porque somos filhos dessa sociedade. Mas nem eu nem ele queremos perpetuar esse machismo. Então, coisas simples como, por exemplo, se eu percebo que ele cortou as nossas filhas no meio de uma fala, eu falo, ei, aí ele, verdade, não. Então, qualquer pequena atitude que você sinta que você é diminuída dentro da relação, fala para outra pessoa. Quem está lá no Mapa dos Afetos, na nossa comunidade terapêutica, assiste às aulas do Elemento Água, que é sobre modos de comunicação. Assiste a prática de modos de comunicação. Porque isso ajuda muito, tanto dentro de um relacionamento saudável, abusivo, enfim, a gente se libertando, vou dar coisinhas básicas, mas lá vocês têm mais completo, tá? Que é, por exemplo, dizer como você se sente e o que você percebe. Por exemplo, olha, eu percebo que você sempre me corta quando eu tô falando. Você já percebeu isso? Eu me sinto desrespeitada quando você faz isso. Eu quero que você não me corte. São coisas que você vai dando. E aí se a pessoa falar, eu não percebo, então comece a perceber. Quando a pessoa fala, mas eu não faço de propósito, mas eu me sinto desrespeitada, então mude. A gente tem que colocar como a gente se sente na frente, tá? Eu me sinto desrespeitada, eu me sinto desamparada, eu não me sinto bem quando você age assim. Eu preciso dizer para outra pessoa. Até por conta dessa sociedade machista, nem sempre a pessoa percebe que isso que ela está fazendo está desrespeitando a gente, está machucando a gente. Quanto mais você usar essa tríade, eu me sinto, eu percebo que você age assim, eu quero que você faça de outro jeito, mais fácil vai ficando o diálogo entre a gente, né? E isso vai ajudando para que a gente não construa nenhum relacionamento abusivo mais, porque a gente não merece isso. Simplesmente porque a gente não merece. A gente merece ser livre, leve e solta. A gente merece ter a possibilidade de descobrir quem a gente é. A gente merece ter a possibilidade de errar pela gente e falar, errei, e tá tudo certo, e é por aí mesmo. A chave está no desconforto e na angústia, a confusão da inversão e culpabilidade. Essa é uma das chaves, mas eu diria que a principal chave está no autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei o meu valor, ninguém mais me agride. Se eu sei que eu sou o próprio mar de cura, que eu sou o meu mar de cura, ninguém mais me diminui. Eu não preciso. Hoje eu falo honestamente pro meu marido e abertamente que eu não preciso de você. E eu realmente não preciso dele para absolutamente nada, sabe? Se eu me divorciar hoje, eu me viro, a minha relação tá ótima, eu tenho mar, eu sou empreendedora, nada muda na minha vida se eu me separo dele. Claro, as questões práticas, temos filhas e tal. Eu não preciso dele, eu quero ele. Isso é bem diferente, é uma escolha. Eu não preciso estar casada, mas eu quero. É alguém que eu amo muito, é alguém que me faz muito bem. E eu espero fazer tão bem a ele quanto ele me faz, numa troca gostosa, equilibrada. Mas quando a gente está numa relação onde a gente precisa de alguém, a gente está ali já flertando com a dependência emocional. E aí flertar com a dependência emocional é o quê? Diminuir a nossa força, a nossa conexão, a nossa potência, e aí nada mais vai para frente. Será que o abusador pode não perceber que está agindo assim? Ah, sim, muitas vezes. Muitas vezes a pessoa não percebe que está agindo assim. Por isso que é importante essa tríade. E gratidão, Ana Karina, porque isso é bem forte também. Quando eu digo para vocês falarem como vocês se sentem e o que vocês percebem, é uma forma de ajudar outra pessoa. Por quê? Uma coisa é um relacionamento abusivo total que está ali já completamente, a pessoa até está manipulando e ela saca. Outra coisa são atitudes abusivas dentro de um relacionamento que poderia ser saudável. As atitudes abusivas, se elas são cortadas em diálogo e tal, o relacionamento pode ser salvo, né? A gente pode se salvar enquanto seres de troca. Mas para isso, a gente precisa ter coragem de dizer, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto triste, eu me sinto mal, isso diminui a minha autoestima quando você faz isso. Eu percebo que mesmo num elogio, ou você pode perguntar para a pessoa, você percebe que mesmo quando você me elogia, você diminui um pouco? Me diminui um pouco? Tipo, eu lembro de uma frase que ele falava para mim, assim, que era, nossa, você é uma diretora fantástica, você consegue realmente dirigir 2, 3 espetáculos ao mesmo tempo, né? Só é delicado como você acaba se perdendo depois em outras coisas, e aí quando vê, você já não tá mais se alimentando bem, quando você...
quando vê você tá tratando as pessoas de qualquer jeito, que aí, mas você é grossa mesmo, né? Então acho que faz parte um pouco de você. Eu incorporei que eu era grossa. Então, por mais, nossa, eu tô fazendo isso, mas aí eu me abandono. Mas aí eu não sei o que, daí eu sou grossa com as pessoas, daí às vezes terminava assim. Por isso que tem pessoas que não gostam de ficar perto de você mesmo, porque você é meio grossa. Mas eu entendo que você é grossa, porque você tem muito mais coisas pra fazer. Ó a manipulação. Eu sou grossa, as pessoas não querem ficar perto de mim, nanana, mas é porque eu sou uma diretora fodástica. Aí eu inverto tudo. E eu fui uma diretora extremamente grossa mesmo durante muito tempo e tinha orgulho de ser grossa. Porque era legal, né? Isso é muito cruel. Então, gente, usa essa tríade. Ela é muito libertadora. Se você tá no mapa, faz lá todo o elemento água, parte dos modos de comunicação, que você vai entender melhor como usar essa tríade. Mas só usando eu me sinto, eu percebo, eu quero, já muda muita coisa. A chave tá no desconforto e a porta que se abre é do autoconhecimento. Verdade, concordo plenamente. Gratidão, Van. É muito importante o amor próprio. Gente, me sinto mais leve, me sinto acompanhada, me sinto mais eu, me sinto mais livre. Então, gratidão por acompanharem essa ação de liberdade, que é só uma das 100 ações que eu vou fazer esse ano. Para mim foi muito importante expor tudo isso, me colocar dessa maneira e contribuir de alguma forma também com vocês para que nenhuma de nós mais tolere estar num relacionamento abusivo. Por quê? Porque você é merecedora da vida que você quer. Você merece ser quem você realmente é. E errar, e surtar, né? Bem livre, bem leve, bem louca. Beijo grande, gente. A gente se vê. Até mais. Muita gente mandou mensagem. Eu vou deixar essa live salva até hoje, o final do dia. Aí por umas 21, 22 horas. Então quem quiser ainda enviar a live pra amiga, envia e diz, só essa vai deixar salva até hoje à noite. Quem tava acostumadinho, que eu sempre deixava as lives salva, estamos em momentos de mudança, reestruturação. Mas essa, por ser uma ação de liberdade, sinto que ela precisa ficar pelo menos até hoje à noite, tá bom? Beijo grande, gratidão.